da Terra. Eu sei que muita gente ainda não entendeu a pegada desse anime, que é mais para divulgação do jogo do que exploração da história. E é por isso que muita coisa é desenvolvida de forma corrida. Só que eu concordo que valia muito mais a pena um anime que explorasse melhor essa mistureba de personagens num único multiverso, digamos assim, do que sair jogando cenas de luta que são meio aleatórias e personagens mais rasos do que um pires. Afinal, gente, não tem o que explorar, né? Seria apenas uma narração do episódio, e se for pra narrar, eu prefiro fazer a comparação entre o anime e o mangá, como eu já venho fazendo. Principalmente porque o mangá você não encontra com facilidade e nem tá traduzido. Fora que às vezes a galera que encontra e lê nem se liga nas diferenças gigantes que existem entre ele e o anime. E eu acabo não dando muita bola em analisar o anime, já que ele isoladamente não traz dúvida nenhuma. Mas dessa vez eu vi a necessidade de abordar alguns pontos desse episódio 5, por conta aí do rebuliço que tá rolando entre os fãs, principalmente aí devido a essa luta entre o Vegeta Super Saiyajin 4 contra o Kambá. Então eu vou falar dessa luta e de uns outros detalhes sobre esse episódio. Bem, a primeira coisa é que eu vi muita gente em dúvida se o Kambá estava usando um Super Saiyajin 1 ou Super Saiyajin 3. Tem gente teimando que ele lutou contra o Vegeta usando o 1. Mas não, galera, ele estava usando o 3 mesmo. Uma característica clássica que todo fã sabe sobre a transformação de Super Saiyajin 3 é que ela perde as sobrancelhas, e é evidente no episódio que o Kambá está sem as sobrancelhas. Então sim, ele está usando o Super Saiyajin 3. Uma coisa a comentar também sobre esse episódio foi a reciclagem de cenas na luta do Vegeta contra o Kambá. Eu sinceramente não acho isso legal. E eu sei que rolou muito isso no anime. Mas aí pro anime eu até acho justificável, já que é um episódio maior e que tem que ser entregue num prazo mais apertado, o que não é bem o caso do anime de Heroes. Porque o tamanho do episódio é bem menor e a gente vê um novo episódio uma vez na vida e outra na morte. Então, por mais que a cena não tenha ficado ruim, feia, eu acho que poderiam ter evitado isso e criado uns outros ângulos até para valorizar mais a luta. Um ponto também que me incomodou bastante foi o design do Vegeta Super Saiyajin 4. Eu sei que sempre que rola uma fusão em Dragon Ball, todo mundo endeusa, curte, acha o máximo, ainda mais quando é o Goku e o Vegeta. Mas, gente, pra mim o design do Vegeta era muito parecido com o do Goku Zeno. Assim, você quase não percebia nada do Vegeta nessa fusão. Até o rosto mais rechonchudo do Goku ficou evidenciado. E pra piorar, até o golpe definitivo usado contra o Kambá foi um simples Kamehameha. Nem pra colocaram um Final Kamehameha ou até um Big Bang Kamehameha. Então a sensação que eu tive era estar vendo uma luta de um Goku Super Saiyajin 4 e de brincos. Faltou aí dar um pouco mais de identidade de Vegeta nessa fusão, ao meu ver. Aliás, falando em Vegeta, esse foi um outro ponto ruim nesse episódio, que o Vegeta Zeno foi praticamente coadjuvante. Ninguém sabe como ele parou ali e aonde ele estava. E como que o Goku Zeno encontrou ele. Só tava ali mesmo para dar os brincos pro Goku e fazerem a fusão. A gente sabe que esse anime não explora bem os personagens e é tudo bem vago e bem raso. Mas acho que para uma primeira aparição do Vegeta Zeno num anime, o destaque deveria ter sido um pouquinho maior. E por último, galera, o que realmente polemizou aí na internet foi o resultado da luta entre o Vegeta Super Saiyajin 4 contra o Kambá. Muita gente não engoliu como diabos uma fusão de dois Super Saiyajins 4 aparentemente superaram a fusão de dois Super Saiyajins Blue. Afinal, aparentemente, o Vegeta Super Saiyajin 4 venceu o Kambá. Então isso seria uma incoerência, ainda mais quando foi revelado há algum tempo atrás que o Goku Blue é mais poderoso que o Goku Super Saiyajin 4 com quem ele lutou? E é aí que entra outra afirmação que muita gente repete, que é a do Goku Super Saiyajin Blue ser mais forte que a sua versão Super Saiyajin 4. Essa afirmação só foi feita no jogo de Super Dragon Ball Heroes. Nós não vimos essa declaração no anime e nem no mangá.
Então eu não acho coerente usar como argumento algo que foi dito exclusivamente numa mídia e transformar isso aí em uma afirmação válida em outra. Eu sempre repito que anime é anime, mangá é mangá e jogo é jogo. Ah, e outra coisa, eu concordo que de fato o desempenho do Vegeta Super Saiyajin 4 contra o Kambá Super Saiyajin 3 pareceu muito superior ao da luta do Vegeta Kaioken Blue contra o Kambá na forma base. Mas tem outras coisas que a galera não tá considerando. Por exemplo, o Vegeta e o Goku estavam enfrentando o Kambá antes de se fundirem. Fora que o Goku ficou bastante machucado após ter sido corrompido aí pela aura maligna do Kambá. Não dá pra saber se o anime considerou esse desgaste na hora que os dois se fundiram. Outra coisa também importante, que até o Kambá também deve ter torrado bastante energia, né? Afinal, ele lutou com Goku, Vegeta, Trunks, Cooler e enfrentou uma fusão. E provavelmente gastou energia para criar uma lua artificial. Afinal, essa lua gasta a energia do usuário. Enfim, é um pouco injusto pensar que o Vegeta Super Saiyajin 4 enfrentou um Kambá 100%. Assim como é possível que o Vegeta Blue também não estivesse em 100%. E como a única coisa relevante que o Goku e o Vegeta Xeno fizeram foi destruir o laboratório do Fu, logo tudo indica que eles talvez estivessem em melhores condições que os demais ali. De qualquer forma, eu não acho que seja um crime o Super Saiyajin 4 visto em Heroes ser superior ao Blue. A gente tem que lembrar, galera, que o Goku e o Vegeta Super Saiyajin 4 vistos em Heroes não foram exatamente retirados enquanto os eventos do GT estavam rolando. Tudo indica, pelo menos nos jogos, que eles são de uma linha temporal de GT, mas de uma época bem mais à frente dos acontecimentos finais que a gente viu, ou que são de uma linha que experimentou tudo que rolou no GT e mais um pouco. Mas, novamente, gente, isso é uma informação dos jogos baseada no fato do Goku Xeno conhecer os dragões malignos. Como eu disse, a gente não pode sair aplicando tudo que rola nos jogos dentro do anime ou do mangá. Só que eu também não acho que devemos demonizar uma possibilidade do anime considerar o Goku e o Vegeta Xeno na forma Super Saiyajin 4 mais forte que as versões de Goku e Vegeta na forma Blue. Muito menos não levar em consideração as adversidades que o Goku, Vegeta e o próprio Kambá passaram. E por mais que pareça absurdo versões do Goku e do Vegeta serem mais fortes que versões que tiveram experiências com deuses da destruição e anjos, vamos lembrar que até em Dragon Ball Super tivemos personagens que nunca treinaram com essas divindades, mas que rivalizavam ou até mesmo superaram o poder das formas divinas de Goku e Vegeta, como por exemplo, Frieza, Rito e o próprio Jiren. Enfim, galera, é isso. Também me dê um feedback sobre esse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu like, comenta aí. Um beijo e até o próximo vídeo.